E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo só o show? Tudo só no pedido? Vamos para cá resolver mais uma questãozinha da Unesp 2025, primeira fase. Olha só. A figura representa um termômetro a gás, constituído por um balão com gás ideal, conectado a um sistema de vasos comunicantes que contém mercúrio. Tá aqui, ó. O balão com gás, né, rodeado por um líquido, né, conectado aqui, ó, a esse vaso, esses vasos comunicantes aqui, né? Tudo bem. Para aferir a temperatura de um determinado líquido colocado em um recipiente, o balão com 0,25 mol de gás foi mergulhado nesse líquido até que o equilíbrio térmico entre o gás e o líquido fosse atingido, estabilizando o desnível entre as colunas de mercúrio em 152 milímetros, conforme a figura. Até aqui, ó, o desnível, né, do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Considere que nessa medição as capacidades térmicas do balão e dos vasos comunicantes sejam desprezíveis. Beleza, tranquilo. Sistema ideal, que é um termômetro termômetro a gás, né? Que é um dos mais precisos que a gente tem, né? Tudo bem. A volume constante, né? Sabendo que na situação de equilíbrio o volume ocupado pelo gás foi de 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, que a pressão atmosférica no local do experimento era de 10 elevado a 5 pascais, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, e considerando o valor de 8 joules por mol Kelvin para a constante universal dos gases ideais, a temperatura obtida pelo líquido, ou melhor, para o líquido, nesse experimento foi de quanto? Bom, vamos lá. Questãozinha que envolve aferições de temperatura com termômetros a volume constante, né? Termômetros a gás a volume constante. Bom, o que vai acontecer? Galera, a gente consegue determinar a pressão do gás como? Usando o princípio de Stevens. Porque aqui, ó, eu tenho uma pressão atmosférica mais essa pressão aqui hidrostática, fazendo com que eu possa determinar a pressão nesse ponto, que, de acordo com a ideia das linhas isobáricas, né, lá oriundo do princípio de Stevens, eu posso dizer que vai ser essa mesma pressão nesse ponto, que deve ser a mesma pressão que o gás exerce no líquido e, consequentemente, o líquido exerce no gás, né? Então, eu posso calcular essa pressão de que forma? Princípio de Stevens. A pressão nesse ponto, que eu vou chamar de P, é a soma da pressão atmosférica, que ele chama ATM, né? Mais a pressão hidrostática, que é quem? Densidade do líquido, né? Gravidade local, H, que é a altura, né? Assim? Só que, na verdade, vai ser até bem simples, porque olha só, a pressão vai ser a pressão atmosférica, são 10 elevado a 5 pascais, mas trazendo para essa unidade que não é tão comum, digamos assim, no dia a dia, né? Dá 760 milímetros de mercúrio, né? Então, eu vou botar aqui, ó, 760. Por quê? Porque essa outra parcela aqui, ó, que é a parcela que a gente chama de pressão hidrostática, ele já disse, ó, são 152 milímetros de mercúrio. Ariel, mas só tem 152 milímetros, não tem de mercúrio? Tem, gente, de mercúrio, porque ele disse que ele já falou que a coluna é de mercúrio, né? Então, a pressão nesse ponto será 720 mais 152, dá quanto? Aqui fica, fica 912, né? 912 milímetros de mercúrio, tá certo? Gente, fujam das calculadoras, tá? Fujam das calculadoras. É muito tentador resolver isso aqui na calculadora, mas, poxa, deu para resolver aqui de cabeça rapidinho, né? Tudo bem. Descobrimos a pressão nesse ponto. Vou até pintar aqui, ó. Descobrimos a pressão nesse ponto, que deve ser, pela ideia de linhas isobáricas, a mesma pressão nesse ponto. Lembra do princípio de Stevens, né? Numa mesma linha, para um mesmo gás, né? Desculpa, um mesmo líquido, né? Eu posso dizer que as pressões aí são idênticas, né? Estou pegando no mesmo nível. E aí, por óbvio, essa pressão aqui deve ser a mesma pressão que o gás exerce sobre o líquido, né? Que é a pressão do gás. Então, descobrir a pressão do gás. Aí, sendo ele um gás ideal, um gás perfeito, né? Eu posso utilizar a equação de estado dos gases perfeitos, que é a equação de Clapeyron, né? Que me diz o quê? Que PV, pressão vezes o volume, é nRT, onde P é a pressão, V é o volume, P a gente descobriu a pressão, né? V, ele disse, né?
Ele falou 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. N, que é o número de mols, ele deu 0,25. R, que é a constante universal dos gases, perfeito, ele também deu. E T é que ele quer saber. Ele quer justamente saber a temperatura, né? Então, gente, basicamente o problema está solucionado. Porque T, que é a temperatura, vai ficar como? T, que é a temperatura, vai ser o produto PV, né, assim, sobre o produto NR. Pronto. Então, quem é que vai ser T? T vai ser, vamos lá, a pressão... Ah, mas aí tem um detalhe, né? A pressão aqui que a gente descobriu está em milímetros de mercúrio. A gente tem que descobrir ela em Pascal, porque Pascal é o mesmo Newton por metro quadrado, está no SI, né? Está aqui, ó. 1 Pascal de pressão é a mesma coisa de 1 Newton por metro quadrado, né? É a unidade do SI, no Sistema Internacional de Medidas, né? Assim, como está tudo no SI, eu tenho que deixar nessa unidade também. Como é que eu faço para converter? Ora, vamos lá. A pressão são 912, aí eu vou fazer assim, ó, milímetros de mercúrio. A gente quer passar isso para Pascal. Mas ele dá a conversãozinha aqui, né? Então, olha só o que, é que eu vou fazer. Se eu multiplico por 1, eu altero minha resposta? Não, né? Eu poderia fazer logo uma regra de 3, mas eu vou te mostrar aqui uma maneira, que é uma regra de 3 disfarçada, né? Uma maneira alternativa. Se eu multiplico por 1, não faz diferença, né? Tudo bem. Aí tu concorda comigo que, até pelo que ele disse, eu posso escrever isso aqui, ó. Eu posso escrever que 760 milímetros de mercúrio vai ser igual a 10 elevado a 5 pascais. Ou seja, essa razão, essa divisão é igual a 1. Não é assim? Esse cara é igual a 1. Por isso que eu vou fazer essa multiplicação aí, tá certo? Aí você poderia me perguntar, mas por que você não botou em cima 760 milímetros de mercúrio dividido por 10 elevado a 5 pascais, né? Poderia, só que aí eu faço assim para poder cortar esse milímetro de mercúrio com esse milímetro de mercúrio e sobrar, ó, a unidade que eu quero, ó, que é pascal. Aí sim, beleza? Então, ó, a pressão vai ser 712, não, desculpa, 912, né? 912 dividido por 760 vezes 10 elevado a 5 pascais. Não é assim? Beleza? Bom, aí tem que dividir, né? Meu povo, fujam das calculadoras, tá? Eu poderia aqui meter uma calculadora aqui do lado, né, para fazer com vocês, mas vamos lá, né? 912, eu vou simplificar tudo por 4, vai. 912 por 4 vai ficar o quê, ó? 2 menos 8 sobra 1, cai 1. 2 menos 8 sobre 3 cai 2, 8. Então fica 228. E 760 por 4? 760 por 4 vai 1, 4 sobra 3, 190. Não é isso? 190. Por 2, 114 e 95. Não é assim? Aí agora é só dividir. 114 por 95. 1 menos 95. Aí aqui tem que 1, né? Fica 9. 9 e aqui fica 1. Ó, vírgula 0 dá 2. 1,2. Ô, beleza, ó. 1,2. Professor, se eu fizer isso na calculadora, sai bem rapidinho. Mas aí você não vai aprender, né? 1,2 vezes 10 elevado a 5 pascais. Esse é o valor da pressão. Aí acabou, gente, porque olha só, vai ficar assim, ó. 1,2 vezes 10 elevado a 5 é a pressão, né? Beleza. Vezes o volume. Quanto é o volume? 6 vezes 10 elevado a menos 3 sobre o número de mols. 0,25 vezes 8 joules por mol Kelvin. Pronto, beleza. Agora, gente, é só a gente correr para o abraço, né? Ó. A temperatura vai ser... Cara, vamos lá. 0,25 vezes 4 dá 1. Então, vezes 8 dá 2. Não é isso? Dá 2. Então, olha que interessante. Esse cara que é 2, corta com esse 1,2. Embaixo fica 1, em cima fica 0,6. Então, fica 0,6 vezes 6, que dá 3,6.
Vezes 10 a quanto? Produto expoente mesma base. Repete a base que é o 10, somos expoentes. 5 mais menos 3, mais com menos é menos. 5 menos 3 é 2. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 3,6 dá 360 kelvins. Esse é o valor da temperatura. Rapaz, meu cachorro tá latindo. Espero que não esteja saindo aí, gente. Ó. Beleza? Então, a gente marca a alternativa D de dado. Excelente questão, especialmente para você praticar essa matemáticazinha, essas contas, porque acaba, querendo ou não, acaba sendo importante, né? Para a gente poder ficar mais craque em algumas manipulações algébricas, tá certo? Gente, curte aí, compartilha. Até a próxima. Tchau.